Fala pessoal, Back do Futuro de hoje a gente vai comentar sobre o filme In Time, O Preço do Amanhã, né? O filme protagonizado pelo nosso querido Justin Timberlake, famoso aí do NSYNC. Mas a gente vai falar o que é um filme futurista, né? Que trabalha uma hipótese, né? Viaja assim numa ideia de como seria o mundo se as pessoas tivessem encontrado a chave para a imortalidade, mas com uma ferramenta de controle de quantos anos de vida você vai viver a partir dos 25 anos com um relógio regressivo. Para você ganhar mais tempo de vida, você tem que trabalhar por isso. E é muito legal, porque a tão famosa frase, né, que ficou aí como praticamente um emblema, né, um símbolo, né, do sistema atual, que o tempo é dinheiro. Nossa, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Brinca, né, Bira? Fala assim, pô, eu queria ir na praia, mas não tô tendo tempo, cara. A gente vai comentar, assim, os aspectos sociais, a sociedade proposta, né, os problemas que esse tipo de solução para a vida eterna traria e tentar aí extrapolar diferentes teorias e o que a gente viu, o que a gente interpretou do filme, né, Bira? Ele em si, a estética dele não é tão futurista quanto em outros contextos. Você vê as trincheiras, né? Trincheira entre aspas, os pedágios, né? Que se passa para dividir as zonas, né? Tem zoneamento. As pessoas que têm menos acesso ao número de dias ou horas ou tempo, né? Elas vão ficando em zonas que são cada vez mais difíceis de você passar por essas zonas para chegar numa zona mais abastada central, que é a cidade principal. Cada pedágio vai exigindo cada vez mais valor de pedágio mais elevado, vai inflacionando, justamente para impedir que as pessoas atravessem. É uma metáfora em relação a, no geral, em alguns contextos, muitos contextos aí que a gente tem no mundo, que as classes sociais não são tão transitáveis como a gente imagina muitas vezes, né? Para você sair da pobreza até no nível médio, médio alto, né? Você tem que passar por algumas barreiras que são intransponíveis dependendo de onde você saia, né? Se você sair da extrema pobreza, ou pobreza muito grande, tem limitadores, como a gente conhece, né? Que a maior parte da população não consegue. Tem pessoas que utilizam o exemplo, né, avulso de algumas pessoas que fazem, né? A gente tem exemplos bons disso, mas a gente está pensando no senso coletivo. A maior parte não consegue passar dessa barreira, né? E é isso que o filme mostra muitas vezes, né? Você vê assim, quando ele consegue o dinheiro que o cara acaba dando para ele, né? Que ele dá de cara com um cara que tinha mais de 100 anos, se eu não me engano, né? Muitos anos ele tinha na carteira dele, ele conseguia pagar essas taxas de tempo, né? Para atravessando cada uma dos postos de pedágio para conseguir chegar na outra ponta. Ele vai colocando o braço, mas ele não. Sabe quando o cara vai colocando e não vai acreditando? Porque vai tirando muito para ele conseguir chegar até lá. É muito tempo de vida que tem que passar para ele conseguir atravessar e chegar no outro ponto. E tem dois adendos que o filme talvez não aborda dessa forma. Você tem que gastar o tempo do trajeto que está no seu braço, que o tempo é dinheiro. Ao mesmo tempo, você gasta o tempo na vida de fato e você gasta o tempo no processo de passar pelas zonas, entendeu? Então, imagina se você demora 5 dias para chegar na cidade É, principal. Você gasta 5 dias aqui e você ainda tem que debitar de tudo que é de cada um dos pontos de pedágio que você está tirando. Ela não tem tempo para pensar e parar e racionalizar a vida muitas vezes, porque está no corre, né? O corre é aquilo ali. Dia seguinte, você tem que viver sim. o dia seguinte não tem poupança para isso, né? Você, como a gente vê em alguns países hoje em dia, como acontece nos Estados Unidos, que as pessoas, 2 terços das pessoas não têm $20 na conta, né? Ou estão endividadas, né, num nível muito alto. É literalmente isso, é o corre. A pessoa não tem como parar para pensar, por quê? Tem que pagar dívida. Ou tem que pagar pensando que no dia seguinte não pode ter amanhã. Se não tiver É o amanhã, não tem famoso comida. vender o almoço para pagar a janta, né, Bira? Exato. E o filme aborda muito esse aspecto assim Uhum. de você não conseguir transpor essas barreiras, né? Que são claramente barreiras sistêmicas, né? É uma crítica que se tem à nossa sociedade como modelo hoje, que o filme claramente deixa nas entrelinhas, né? Pegando um gancho aí que você falou dos fusos horários, né? Que você tem assim o centro próspero, né? Literalmente na região central, até para facilitar, né? E o restante como periferia. E você falou desses obstáculos que tem no comparativo, né? Nessa elevação social. Quando tem o policial lá, né? Que Cillian Murphy, né? Faz perfeitamente, né? Ele encontra o protagonista do filme lá, o Will, né? E fala assim, pô, o que você está fazendo nesse fuso horário? Até tem uma brincadeira, porque é algum crime? Não é crime, mas o que você está fazendo aqui? Não é proibido você chegar. Mas as pessoas sabem que por aquelas regras, é pouco provável que alguém vai sair de um fuso horário e chegar naquele patamar mais elevado, né? A maioria das pessoas de periferia não tem mais do que um dia no contador, né? Então elas trabalham assim com às vezes horas, né? O cara trabalha uma jornada de trabalho e ele recebe 4 horas de tempo de vida, né? Então assim, com
e o custo de vida se elevando toda hora, né? E às vezes, uma coisa que me fez pensar, o cara sai de manhã, ele sabe que tem pouco tempo, aí ele vai tomar um café, o café tá 4 horas. Aí eu falei assim, pô, eu vou gastar 4 horas da minha vida para tomar um café, né? Às vezes me faz pensar assim, eu já tive da situação de passar assim na vitrine, né? Uma pessoa que estava do meu lado falando, nossa, olha que camisa bonita. Eu falei, pô, mas 300 conto, né? Eu falei, será que se a gente pagasse as coisas com o tempo de vida que a gente tem, e se você pensar de uma outra maneira, o nosso trabalho, ainda que ele seja convertido em dinheiro, mas a gente está dedicando o tempo da nossa vida para conseguir aquele dinheiro, aquele trabalho, realmente suor, você vai pensar, puxa, isso aqui custa tanto tempo da minha vida, assim? Isso aqui vale tanto tempo da minha vida? Talvez, se essa fosse, as pessoas não seriam tão consumistas, né? Tem uma parte que é bem interessante, as pessoas devem lembrar do filme, que a mãe dele vai entrar no ônibus para fazer o trajeto dela natural, né? Que ela sabe que ela precisa do ônibus, que se ela gastar aquele tempo andando, não sobra tempo, e é para ela chegar a tempo em casa para ter aquele compartilhamento de tempo, que talvez muitas vezes compartilhe com o filho dela, para conseguir sobreviver o dia, né? E ela chega e conversa com o cara do ônibus, né? O cara que está guiando e está controlando também a entrada e a saída e o pagamento, né? Aí ela viu lá que inflacionou o valor, né? O valor da passagem para entrar no ônibus. E ela olha para o cara, mas por favor, só dessa vez me ajuda e tal. Assim, não tem como, minha senhora, tem que pagar ou sair do ônibus. Ela tem que sair do ônibus e ela sai correndo, cara. A intensidade do tempo para quem está vivendo um dia após o outro, né? Ou está vivendo com déficit, né? É muito diferente da normalidade de alguém que está na cidade principal, né? Aí você vê aquela cena, né? Que é dramática, que ela está correndo desesperada, né? E morre nos Sim. braços do filho dela, por quê? Porque ela teve que andar de volta para casa. Porque ela não teve condição de pagar aquilo ali. E no meio do trajeto ali, ela acabou esvaindo o tempo dela. Mas sem se extrapolar para a realidade, o que é muitas vezes? A pessoa vai lá e trabalha, se lasca, mora na periferia, né? Muitas vezes aqui no Brasil a gente vê muito isso. Mora no extremo da cidade, mais para longe. E nesse trajeto no meio do caminho, ela tem que lidar com muita coisa que ela não teria que lidar num ambiente, né? Que fosse mais saudável, mais igual, né? Porque no meio do caminho ela vai encontrar, talvez, ali, bala perdida, troca de tiro, vai passar por vários bairros que estão, talvez, monetariamente... Roubo, né? Exato, mas monetariamente muito menos abastado do que o bairro que ela foi trabalhar de origem, ela tem que atravessar aquilo tudo. Ela pode morrer no meio do trajeto facilmente, ela pode acontecer alguma outra coisa com ela no meio do caminho. Então a gente vê assim que é uma ficção, de fato, né? Tem os marcadores e tal, mas tem um paralelo muito claro com a realidade, né? Isso acontece das pessoas morrerem no trajeto de volta para casa. A distância dos trabalhos vai matando as pessoas aos poucos, porque ela não tem proximidade com o trabalho, ela tem que pegar a lotação todo dia, pagar o pão do dia anterior para conseguir sobreviver no dia seguinte para pensar no dia anterior. Então as pessoas estão nessas, né? Muitas pessoas estão nessa onda mesmo de ter que lidar com esse tipo de coisa. E você vê que é interessante, já linkando, né, e passar para vocês, Silas, que você tem uma coisa para falar bem interessante, prévio a isso que a gente já falou, né? Que o ritmo de vida das pessoas, né, das pessoas que são mais pobres, né, ou estão num bairro, né, numa zona que seja mais periférica, que vive um dia depois do outro, corre na correria, né? O ator principal, o Will, né? Ele corre toda hora, cara. Corre, tem que pensar rápido, tem que achar o jeitinho, né? E tem que fazer um negócio, tem que fazer literalmente os fins, né? Justificarem os meios, né? Para conseguir não perder tempo para fazer as coisas. E aí você vê que quando ele chega no bairro abastado, depois que ele tem uns 100 anos lá, ele começa a correr quando sai do carro, porque tá na cabeça dele. É o famoso corre, né? O cara diz, eu vou correr. Mas, poxa, eu tenho aqui, 90 anos, eu não preciso correr, eu posso andar mais leve. Você tem tempo de pensar, de viver e de entender como é que o sistema funciona e tem como, entendeu? Talvez querer mudanças para aquilo que está acontecendo e pensar naquilo. Se as pessoas que podem ser o agente de mudança não pensam, não tem tempo para pensar, não vai ter mudança no sistema, né? Você sempre vai estar... Aquelas pessoas vão lá sempre sem instrução, sem tempo para pensar, sem tempo para estudar, vão perpetuar aquilo ali, né? Eles ambientam, assim, escolhem um prédio, né, meio abandonado, né, com um sofazinho. Até lembro um papo do filme Matrix também, né, a ambientação, assim. Mas ele conhece esse ricaço que está frustrado, qual o propósito de viver para sempre, a gente não foi feito para isso. E dá esses 100 anos de idade para ele e os dois dormem, né? Até eles discutem e falam assim, ó, você não vai roubar meu tempo enquanto a gente dorme não, né? Aí amanhece o dia tal, o cara levanta, ele acorda com mais de 100 anos de vida no braço, vai na janela e vê a mensagem lá, né? Não desperdice meu tempo, né?
fazendo um trocadilho ali. É bem, tá escrito assim, porque igual você escreve no embaçado do vidro no banheiro, ou em carro sujo, né, o pessoal escreve também. E é um easter egg bem legal, porque a gente tem muitos, nossa, não desperdiça meu tempo, né, não me faz perder meu tempo, né. Então eles trabalham toda hora com esse tipo de trocadilho, né. E a gente vai ver depois, né, quando aparece o personagem da Amanda, né, que é a menina rica, né, quer ver a dificuldade, né, que a pessoa que está na luta diariamente, talvez o sentimento dela com o próximo de partilha é muito mais aguçado, né? Inclusive, se você tratar o filme, ele é hollywoodiano, né? E pela cultura e tradição americana, um cara com 25, 28 anos de idade, que é o caso do protagonista, morar com a mãe, tipo assim, é um absurdo, você é um loser, né? Pô, você mora com a mãe. Mas numa lógica de vida, onde os seus gastos, o aluguel é pago em tempo de vida, seria insano você jogar a vida fora só para manter um status num apartamentinho sozinho, entendeu? Então achei muito legal esse contraste assim, que eles puseram. Os guardiões do tempo, né, que são mais ou menos os policiais, né, os caras que fazem questão de não deixar os caras passar, né, de zonas para zonas até chegar na zona principal. O que acontece? Eles não recebem muito, tanto que eles viram e mexe precisam voltar pro carro para pegar a quantidade de tempo para conseguir fazer o trabalho deles, para no dia seguinte receber mais uma cota. Então eles também são controlados dessa forma, por cota, né? E eles trabalham por um dia de vida, né? Exato. E aí o que acontece? Ele tem aquela famosa cena que ele está conversando com o cara que tem 1 milhão guardado, né? O ultra rico, o pai da menina, né? Que é a co-estrela do filme. Ele chega e fala assim, olha, você sabe, né? Se você conseguir achar minha filha e tal, eu posso até, por baixo dos panos aqui, pagar para você um tanto. Ele nega o dinheiro, mas era um dinheiro gigantesco. É tão assim, as pessoas que mantêm as estruturas, ou mantêm tudo, elas são tão parte do povo, né? Entre aspas, né? Eles estão tão junto do povo, mas ao mesmo tempo eles estão impedindo o povo de avançar em outras zonas, né? Que até chega a ser meio estranho, né? Te leva a pensar também o modelo que a gente tem, né? E longe de mim, né? Falar mal da corporação, porque assim, tem muita gente que faz um trabalho honesto, digno, né? Mas às vezes, assim, você vê que o cara lá, o guardião do tempo, né? Ele não faz parte das pessoas que têm anos e anos de vida acumulado, né? Ele trabalha ali como qualquer pessoa que está na luta da periferia, e mesmo assim ele não tem dó ou misericórdia de quem está se ferrando, né? Então assim, o filme mostra isso, tem os bandidos que roubam por abastança, né, por abundância, que tem o bandido lá, o loirinho que vai acumulando anos e anos de vida, né, distribui com a gangue dele. Mas tem a galera ali que tá, ou no caso do filme, né, o cara rouba para distribuir, né, meio Robin Hood, né, e ele trata os dois igual, para ele não tem diferença. Na verdade, o cara critica o bandidão lá e fala assim, não, o pessoal não mexe aqui comigo porque eu ajudo a manter o equilíbrio, né. Você não pode sair por aí distribuindo dinheiro para todo mundo, distribuindo anos de vida para todo mundo, né. Então tem esse papel, assim, de criticar, talvez, algumas forças de autoridade que o cara passa por uma doutrinação, que ele começa a ver o próprio semelhante como inimigo dele, né? Você falou assim que quando ele chegou as pessoas olhavam meio estranho pela reação corporal dele, que ele não era daquele contexto, né, que ele era de outro lugar. Uhum. É muito fidedigno à vida real. Tem lugares onde você vai, e isso não necessariamente falando de pessoas que tenham, talvez, dentro das características físicas dela, isso. Isso acontece muito mais com quem tem as características físicas. Mas se você chega mal vestido em uma loja ou vai em alguma coisa dentro do nosso mundo atual, dependendo do jeito que você está sendo vestido, o vendedor vai te tratar de uma forma. Não são todos, claro, mas tem muito lugar que se você pisa de Havaianas em um lugar, vai de short e tal, já muda o tom e o jeito que se trata. Esse cara não é daqui, esse cara aqui tá de penetra. Ou, dependendo dos traços físicos, né, ou do jeito que estiver se portando, já nem perguntam se o cara vai entrar na porta principal, já aponta a porta de serviço. É um problema muito Sim. claro da nossa sociedade que está ali dentro desse filme. Está muito claro. O cara não é dali, ele tem traquejo, ele é nervoso, ele é ligado nas coisas que estão em volta porque ele foi condicionado a isso. E isso são, dentro do filme, eles não puxaram para esse lado, mas são nuances bem suaves que dão a entender assim, ó, esse cara aqui não é desse lugar porque ele é nervoso, ele corre, ele tem um jeito estranho, ele é meio malandrão. Ele tem Fica olhando pro relógio, né? Exato, ele olha pro relógio toda hora e as pessoas não estão habituadas a fazer isso. Ele vai lá e é muito ágil, né, na hora de fazer o braço de ferro, entre aspas, né? Ele vai lá e consegue fazer rápido, trocar rápido, porque o cara tem que estar ligeiro, né? O cara precisa ser ligeiro numa sociedade dessa,
Porque senão alguém vai lá e pode catar dele alguma coisa e ele não sobrevive. Essa malandragem. A gente fala muito, né, como se fosse uma coisa pejorativa, e que em algumas instâncias, quando a gente chega no nível político do Brasil, isso se transporta e vira sistêmico no Brasil. Vai para os políticos. O político tem muito e rouba mais ainda, né? Muitos políticos, né? Não todos. Mas o que acontece? Isso é uma herança que a gente teve da época colonial, que o povo que foi escravizado não era bem tratado, recebia pouco, não tinha condição de uma vida digna, etc. Foi sendo empurrado para morros em alguns contextos do Brasil. E aí, o que era o jeito? Era morar em cortiço e era o jeitinho, era um negócio rápido ali. Tem que se virar nos 30, né? Vamos lá, se vira nos 30, os corre da vida. Tem que atravessar a cidade, tem que fazer não sei o quê, tem que desviar. Você tem que pegar o dinheiro, rachar no meio ou pechinchar com o cara. Tem que pechinchar muito porque esse dinheiro está alto, senão não vai dar para fechar as contas. Isso tudo é da nossa realidade do Brasil. E de muitos lugares onde as pessoas não têm acesso. Com a desigualdade, né, que se tem, gera esses traquejos, né, essas malandragens. Cena da loja de penhor, Bira, que eles estão lá para morrer, né? Tipo assim, falta 1 minuto. Se eles não arrumarem mais tempo de vida em 1 minuto, eles vão morrer. Eles conseguem chegar numa loja de penhor para penhorar lá uma joia e tal. E o cara meio que vê o desespero evidente na cara deles, estavam correndo, né? Ele dá uma olhadinha de ver que falta pouco tempo ali. Eu falo, eu dou 2 dias por esses brincos. Eu falo, pô, mas isso aqui é diamante. Eu falo, é 2 dias eu caí morto aí na rua, o que você quer? Guardadas as proporções, né? Talvez algum exagero. É mais ou menos isso que alguns segmentos, né? Não necessariamente só loja de penhor, é o que alguns fazem. Então, você quer? É isso. Você não quer, morre aí. É inerente ao nosso sistema isso, né? Falta, ou o cara vê que ele está numa posição de vantagem em cima do outro, né? Que acontece muito isso. Tá em vantagem, tá numa posição que ele pode literalmente esperar que os outros se ferrem, né? Porque sabe que vai vir o desespero e vai conseguir vender aquilo ali por um valor muito alto. Ou ainda, quando tem uma disputa entre duas partes que os preços são desiguais, ele pode praticar ou pagar um valor por um serviço muito abaixo, que ele sabe que aquele cara está desesperado, ele não está no mesmo peso dele. A gente lembra muito aí, um exemplo fora do Brasil, a maior empresa de varejo do mundo, acontece um pouco disso. Ela não tem necessidade de pagar o salário mínimo, porque não tem salário mínimo, né? Então ela vai lá e meio que barganha e paga salários abaixo da sobrevivência, né? A pessoa se lasca, não tem direito à saúde, não tem direito a muita coisa, e mal consegue viver quando trabalha no chão de fábrica, dependendo do lugar, né? E aí isso é muito isso. Uma tá com muito poder na mão, né? Um monopólio gigantesco e tem todas as cartas na mão. Como é que esse carinha aqui embaixo vai negociar com uma empresa desse tamanho? Não vai. Inegociável, né? Não, esse cara aqui vai negociar, que vai dizer, não, beleza, tem outro ali na porta querendo o seu lugar. Qual que é a futurologia, né, desse filme, né? Se não, pô, é uma ficção pura, não necessariamente projeto futuro. Mas a gente está caminhando mais ou menos para isso, e você pega relatos de pessoas que trabalham nessa empresa, de galpões assim imenso, e um cara, antes que alguém fale que é moleza, que é isso, que é aquilo, é um cara que ex-militar, né, de treinamento militar, acostumado a regime rigoroso de condicionamento físico. O cara falava que chegava na exaustão física e que às vezes o horário de lanche dele, que era 15 minutos, ele tinha 15 minutos. O trajeto para o refeitório era 5 e 5 de volta. Então sobrava 5. Então ele preferia fazer a hora de lanche dele sentado no chão da fábrica. Porque o horário era mais cansativo ir para o refeitório e voltar. Ele falou, eu vou andar 5 minutos para ficar 5 minutos sentado e comer alguma coisa e depois 5 minutos para voltar. Prefiro ficar sentado onde eu estou e comer meu lanche aqui. Sentado. Então é isso, você começa a pensar na sua vida em tempo. É uma certa crítica, né, o filme, e não só o filme, né, toda a extrapolação que a gente está fazendo. E dá para se esquivar de ideologia política, né? A gente está pensando assim do lado humanitário. Muita gente fala assim, pô, é só correr atrás, batalhar isso, aquilo, investe. Não, o filme aponta claramente, não tem espaço para todo mundo viver para sempre, não tem espaço para todo mundo ser rico. Não tem como. A pirâmide só é pirâmide se ela tiver uma base, né? Não tem como para todo mundo ficar no topo, você tem uma descompensação. E é por esse equilíbrio que a gente está falando lá dos Guardiões do Tempo, e que os ricos lutam para manter, né? Então, como é que você vai falar para um cara que ganha salário mínimo para ele comprar ações na bolsa? Uma cota custa 5 mil. O cara ganha 900 pau por mês. O cara tem que pagar um aluguel, que é um absurdo. Só sobe. E outra coisa, isso também é legal. Os caras falam quando eles começam uma cruzada Bonnie e Clyde lá, né? Roubando o banco. Então, o filme tem essa questão, assim, é um filme gostoso de assistir, mas se você não estiver atento aos detalhes, vai ser só um filme de ação futurista, né?
Mas se você presta atenção, eles estão fazendo o quê? Os assaltos Bonnie e Clyde ao estilo, né? É divertido de assistir. Mas com a pegada Robin Hood, né? Realmente faz a distribuição. Você fala, pô, o problema é resolvido. Aí começa a subir o preço do aluguel, começa a subir o preço do metro quadrado, começa a subir o café, começa a subir isso, aquilo, outro. A gente entra literalmente no zoneamento urbano. Por quê? Você vai tentar comprar aí no centro da cidade de onde você mora, onde eu moro. Muitas vezes não o centro propriamente dito, mas alguns bairros, né, que são mais vistos ou o pessoal quer mais. Vai de 1 milhão para cima, 2 milhões. São raras as pessoas que têm acesso a um dinheiro desse para você conseguir matar num período de vida. Com todo o tempo de vida que você tem, muitas vezes você não vai conseguir pagar aquilo ali até o fim da vida. Então, faz um paralelo direto. Você tem zoneamentos que você pode ter acesso e outras zonas da cidade que você não tem. Ou seja, acesso muitas vezes é isso. Você não poder transitar, não, talvez, mas você não poder morar no lugar. Você não poder consumir naquele lugar, você não poder ser visto ali. Ou seja, tem essas barreiras que são já as claras materiais, né, que são os pedágios, e tem as veladas ainda, né, que você chega lá, depois que o cara atravessa tudo, ele ainda é tagueado porque ele corre, porque ele olha pro relógio, porque ele tá fazendo o hustle dele, né, ou fazendo a malandragem dele lá, né, ou fazendo o braço de ferro com a galera, jogando no cassino, que é um outro detalhe que é interessante, que a gente não abordou muito. Que ali se brinca com a vida das pessoas, se brinca com o tempo, né? Você entra num cassino para apostar dinheiro, você aposta a vida, ou seja, você está apostando em indivíduos, vida de pessoas ali no processo, né? Coisa que as pessoas não gostam muito de pensar. Mas quando você tem umas apostas muito altas, alguém em algum outro ponto pode estar sofrendo ali, a vida dela pode estar sendo jogada ali, né? Que alguém foi lá e lucrou muito, ou lucrou de forma indevida em cima de uma outra pessoa. Ela está tirando horário de trabalho da pessoa, dias de vida da pessoa, etc., e está pegando e jogando dentro do cassino. E ela perde a vida da pessoa ali dentro. E é interessante que no meio do filme eles vão falando isso. Até na conversa entre os dois ali, o cara muito rico, que vai lá depois dar os 100 anos pro cara, né? Pro cara mais pobre, que ele fala assim para ele, a gente sabe que todo mundo ia conseguir viver uns 100, cento e poucos anos, 200, não sei quantos anos ao certo, ele falou ali. Todo mundo chegar num nível desse. Não no nível todo mundo estratosfericamente rico, cheio de anos para não conseguir gastar e ficar à deriva, né? Eternamente constante ali, sem fazer nada, sem viver nada. E a gente vê que a vida do pessoal mais rico, até a menina, ela é meio mimada, né? Ela olha várias vezes com aquela cara de nojo. Nossa, não tem nada que fazer, não vou fazer nada, não vou entrar no mar. Para que eu vou entrar no mar? Eu posso entrar qualquer dia, né? Não dá valor às coisas em volta, né? Então, os ricos, eles tratam a vida como se fosse uma coisa assim, que não tem muito valor, porque eles têm tanto daquilo, né? Tem tanto, sobra tanto aquilo ali, e os outros que estão tendo que correr, se matar para conseguir viver o dia seguinte, tem tão pouco e dão tanto valor, e o cara deixa isso claro, que se quisesse, se tivesse uma iniciativa como a gente também tem isso, a gente poderia erradicar a fome do mundo, a gente poderia erradicar desigualdades que se tem, mas o que acontece? Não se tem interesse disso, porque a gente está cada vez mais concentrando, e cada vez mais vivo isso, porque eles falam dessa galerinha que tem esse tanto, né? A gente está cada vez mais caminhando para o 1% ter, não sei se hoje está em 60%, 70% da renda mundial, na mão de um punhado de pessoas, ao contrário do que a maior parte da população que não tem. A gente está falando ainda num mundo que muitas vezes a gente não tem acesso e que isso é vivo, é atual, não é algo de a gente pensando em futuro. A gente está falando de uma coisa que pode degringolar por causa da automação, né? Você tirar cada vez mais gente dentro da fábrica, colocar mais automação, as pessoas terem menos controle em cima do trabalho e de renda, né? E ter um controle populacional do jeito que a gente está desenhando a sociedade hoje. Mas, ao mesmo tempo, você está perpetuando isso e as pessoas estão aceitando isso de uma forma muito passiva, né? Estão deixando o negócio tocar. Chegando um momento que, para a gente tratar esse problema da desigualdade e conseguir fechar as pontas, né, de uma forma que tem uma iniciativa global, vai ser difícil, não vai ser uma coisa fácil, né? Tem um amigo que falava, né, assim, que o rico pergunta assim, o que eu vou comer hoje? O pobre pergunta assim, será que eu vou comer hoje? Né? Então, assim, E o filme levanta essas ponderações, né? Você falou do tédio que o rico tem de não fazer nada. Inclusive é engraçado que o cara é milionário, né? Mas ele fica passando o dinheiro de décadas para a filha, né? Assim, não dá uma quantia abastada, né? Fica realmente controlando para manter ali, né? Mas a questão é a seguinte, mostra o medo, né? De quem tem muito perder o que tem. Os caras têm guarda-costas, os caras não entram no mar com medo de morrer, não. Eu tenho a imortalidade, eu não vou arriscar assim com uma coisa tão foolish, né? Que eles usam, né? Tolo, né? Não vou desperdiçar a minha vida com tolices, né? E realmente, às vezes é isso. E o cara que tava lá todo dia correndo contra o relógio, né? Para poder
viver, né? Era esse lugar cobiçado. Eu falei, não, um dia eu vou levar minha mãe para Greenwich. Até o próprio nome Greenwich é irônico, né, Bira? Do meridiano de Greenwich, o marco zero do mundo, né? O marco zero dos fusos horários, né? Dos zoneamentos horários do mundo, né? Você passa ali, tem a origem do negócio, ou seja, os caras são prepotentes, né? Eles são a origem da contagem de tempo, né? As pessoas chegam aos 25, né? Começa a ter o contador e elas trabalham ou já tendo uma família mais abastada. E aí o que acontece? Esteticamente, elas não envelhecem, não tem velho, não tem gente velha ali no contexto. Uhum. Então todas as pessoas ali, todo mundo, até é engraçado que o pessoal tem alguns momentos do filme assim, mas ela é sua mãe ou sua irmã? Ou ela sua esposa, sua filha? Exato, pode parecer. Não, mas aquela ali é minha filha, aquela ali é minha esposa, aquela ali é a mãe da minha esposa, minha sogra, etc. Além da estética, né? A estética em si é muito valorizada. O dinheiro é o tempo. Então as pessoas estão vivendo uma vida superficial, né? E aí, o que acontece quando você vive uma vida muito estética superficial? Você tem um hedonismo extremo, né? E o prazer é literalmente atrelado à aparência. Tudo é um mundo de aparências, né? Esteticamente é muito bonito. Mas ali por baixo, os caras estão mortos, cara. Tem tédio, não se aproveita a vida. Os cara, na outra ponta, os caras estão novos, estão trabalhando. E ainda, entre aspas, é um sonho para um sistema desse. Você não envelhecer nunca. As pessoas que trabalham, elas estão ali eternamente trabalhando. O físico se mantém, né? Então você mantém o pessoal ali naquela engrenagem de trabalho até quando faltar tempo para ela. De fato, morrer, só se o cara da gangue matar eles, morrer atropelado, essas coisas assim. Mas de velhice, você não precisa ter custo com isso, né? Você não tem que esperar o cara ficar velho para ter custo de vida para velhice. Todo mundo ali está sempre novo, seja rico ou pobre, então esteticamente bonito, mas por dentro um está desesperado, triste, a caminho de acabar o tempo de vida deles, o outro sobra tempo e não faz nada com o tempo. Ou seja, entendeu? É tudo superficial, né? Vazio por dentro e por fora bonito. Duas coisas nesse assunto. Primeiro é a compra do carro, né? Ele fica milionário lá, ganha uma mão de pôquer assim, maravilhosa. Ele vai comprar um carro esportivo, que é um puro luxo. Eu falo, quanto custa? Custa 59 anos da sua vida, né? E tipo, você parar pra pensar, cara, você comprar um carro, é anos da sua vida para pagar aquilo ali, velho. Que seja à vista ou a prazo, você tá pagando em anos de trabalho, né, cara? E ainda o vendedor fala pra ele, maravilha, aonde você quer que a gente leve ele para você expor ele? Expor? Eu vou dirigir isso aqui. Ou seja, o rico não dirige porque tem medo de morrer no acidente de carro. Todo mundo que é rico anda de limusine, né? Blindada e tal, porque ele não dá o mínimo que ela precisa. Se você desse um salário mínimo de dignidade, a pessoa comeria bem, a pessoa não teria medo assim de morrer, porque às vezes o cara não tem como para pagar o bairro bom, que nem você falou. O cara bota o barraco dele no morro, ele não sabe se aquilo lá vai cair com a chuva ou não. Então a gente o mínimo para mim eu vejo isso aí como uma certa maldade, que você brinca com a esperança do amanhã, né? Igual, é pouco, você tá sofrendo, você tá se matando, mas calma, tem esperança, cara. Seria genial se eles tivessem colocado loteria no jogo. Mas não teve, né? Foi uma coisa que talvez pudesse ter acrescentado legal, né? Pra pessoa abrir o pouquinho que ela tem ali e ela ainda assim fazer uma fezinha na esperança de poder chegar naquela parte determinada lá da sociedade, né? Então, o filme em si, no fundo, né? Ele tem uma ideia inicial e até o meio do filme, até perto do fim do filme, ele tem uma ideia que ele põe na prática. Mas no fim, ele dá uma ideia assim de que o trabalho pode ser feito, a gente pode melhorar as circunstâncias que está atual. Mas para transformar o sistema vai ser muito mais difícil, né? Do que em si você conseguir só acabar com tudo, né? Você pode redistribuir, mas para você destruir tudo, né? Tem que ter uma iniciativa muito mais coletiva, né? Do que de certos setores, né, da sociedade. Não é todo mundo que vai querer. Quando você fornece educação, quando você fornece saúde de qualidade pública, como tem em países como Canadá, Uruguai, que a gente já viu aí, né? Alguns desses daí, você não está dando para o cara para ele ser vagabundo, como algumas pessoas amam falar, né? A gente está querendo fazer o seguinte, não vamos ter essa linha aqui de desespero absoluto, que a pessoa aceite qualquer tipo de trabalho, e trabalho que pode matar ela no dia seguinte, ela não saber se vai sair viva amanhã, ou pode trazer muito dano para ela, né? Então, é isso que quando muitas vezes eu pessoalmente tenho essa lógica de pensamento, a gente conseguir trazer uma sociedade melhor para tirar as pessoas do desespero absoluto, né? Não você consegue equacionar a violência, né, cara? Exato, reduz a violência junto. É um efeito cascata, né? Existem tipos e tipos, né, de violência de roubo, né? Mas, no geral, cara, tem muita gente que tá roubando ali para comer, cara. Pessoal, infelizmente, aí, ó, nosso tempo acabou, mas se inscreve aí, ninguém vai morrer, tá? Se inscreve aí no canal.
Semana que vem tem mais.